Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça. E hoje eu queria responder para vocês uma pergunta que me foi feita no YouTube. Em um dos comentários de vídeos, eu escrevi lá e eu queria compartilhar com os demais, né? Num comentário na leitura do Salmo 26. Uma querida me faz esse comentário. Esse salmo me confunde, pastor. Tem muita semelhança com a oração do fariseu. Então, o Salmo 26, ela está dizendo que é um escrito bíblico, está parecido com a oração do fariseu. Aqui ela faz referência àquela parábola de Jesus sobre a oração do fariseu e do publicano, em que Jesus critica a oração feita pelo fariseu. Que Jesus mostra ser equivocada, ser errada a oração do fariseu. E ela falou, mas pastor, me parece que essa oração do fariseu que foi criticada por Jesus é muito semelhante ao Salmo 26. E isso deixou ela confusa. Bom, vamos ler então essas duas passagens, a oração do fariseu, né, a parábola do fariseu e do publicano, você pode ler lá em Lucas 18, eu vou ler aqui para vocês a partir do verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha sobre o que Jesus está tratando. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então veja só, essas pessoas desprezavam as outras. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí o publicano faz a sua oração. Bom, não vou continuar aqui a leitura, porque basicamente essa é a oração do fariseu. Ele se gabando diante de Deus, inclusive desprezando os outros, inclusive o publicano aqui que fará depois a sua oração, que Jesus diz que o publicano, na sua oração humilde, foi justificado, mas o fariseu soberbo não foi justificado. Bom, o Salmo 26, se você for ler, eu vou ler aqui muito rapidamente para vocês, realmente se assemelha à oração do fariseu. O Salmo 26 nos diz: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei o Senhor. Bom, até pelo meu tom de voz aqui, pelo meu gestual, pela minha forma de expressar aqui, vocês já notam a diferença da oração do fariseu, que foi muito arrogante, foi se gabando, foi se vangloriando, e o Salmo 26, que tem uma atitude diferente, que tem um comportamento bonito, singelo, e que ele diz realmente a sua postura diante da vida, a sua escolha pelo caminho do bem, mas sem se vangloriar, sem desprezar os outros. E aí eu vou ler aqui a resposta que eu fiz para essa querida, lá no vídeo em que gravei o Salmo 26, que eu acabei de ler para vocês também. Eu explico assim: eu entendo a sua dúvida. Sim, há algumas semelhanças, mas o espírito do Salmo é diferente do espírito, da atitude, da postura, da expressão do coração do fariseu. Veja só quais são as diferenças, algumas que eu listei aqui brevemente. O salmista, realmente, ele não partilha dos valores e comportamentos dos malfeitores, como o fariseu também não. Dessa forma, eles se assemelham, porque o fariseu estava dizendo: eu não sou um roubador, eu não sou um adúltero, e o salmista também, semelhantemente, diz: eu não sou um malfeitor, eu não sigo os caminhos deles.
Não é? Então, aí está a semelhança. Mas qual a diferença? Olha a diferença. O fariseu, ele despreza. O próprio Jesus disse no início da parábola. O fariseu despreza não apenas o pecador, que não é certo você desprezar uma pessoa, você despreza a atitude dela, as escolhas dela, mas não a pessoa. A pessoa você tem que ter compaixão, a pessoa você tem que procurar ajudar. Então, mas olha que não para aí. O fariseu, ele despreza o pecador e ainda mais, o pecador até o arrependido. Porque o publicano que estava ao lado dele orando, estava se quebrantando, estava indo buscar a Deus, estava se arrependendo, e o fariseu não importou com nada disso. Ele desprezou o pecador, até mesmo o pecador arrependido. E esse fariseu não ajuda esse pecador no caminho da redenção, pelo contrário, até dificulta. Dificulta o pecador a se redimir, porque o fariseu trata mal o pecador, o fariseu o exclui, o segrega, o humilha, o ofende. Isso dificulta o pecador que gostaria de se aproximar de Deus, se vê impedido, se vê que não é bem recebido, vê que ele não... aquilo não é para ele, que ele é mau, ele se olha e vê nele que não há esperanças, porque aquele outro santarrão está dizendo que ele não presta. Então ele dificulta o caminho daquele pecador que gostaria de se achegar a Deus. Como o próprio Jesus diz, vocês não entram e impedem os que gostariam de entrar no reino de Deus. Olha que coisa horrível, vocês não entram e impedem que os que gostariam de entrar, entrem. Continuando, o salmista mostra os seus bons caminhos, o fariseu também. Só que o salmista mostra para pedir socorro, porque ele está carecendo de ajuda, está precisando de uma intervenção de Deus. Então ele mostra isso para Deus para pedir socorro. O fariseu mostra seus bons comportamentos para se gabar de superioridade, para se vangloriar. É quase nojento a postura dele, aquele nariz empinado, se gabando, se achando melhor e fazendo tudo isso diante de Deus, né? Muitas pessoas usam a religião basicamente para isso, só para se sentirem superiores às outras, só para tratar todos os demais como inferiores e desprezá-los. E ele faz isso e para fazer exigências. Enquanto o salmista você vê que tem uma atitude humilde ao pedir, ele está clamando por socorro e não fazendo exigências. O salmista expressamente diz, né, um dos versos, que ele não se associa com os falsos e hipócritas. Ele não se associa. Diferentemente do fariseu, que não apenas se associa com os falsos e hipócritas, como ele mesmo é um falso e um hipócrita. O fariseu foi acusado diversas vezes por Jesus por serem hipócritas, por muitas vezes driblarem os princípios e valores de Deus através de regras e mandamentos humanos e mantendo a sua pose, né, de santarrão, de piedoso, mas driblando, fazendo assim um fingimento para manter a sua piedade enquanto faz o que gostaria de fazer, né, de errado. Bom, o salmista, ele era piedoso por decisão de consciência. Isso aqui é importantíssimo. O salmista era piedoso por quê? Por decisão de consciência. Já o fariseu, ele era piedoso para quê? Por que motivo? Qual a motivação? Para ganhar aplausos e melhores cargos. Queridos, a motivação conta tudo. Não é isso que o 1 Coríntios 13 diz? Se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu der todos os meus bens para os pobres, e se não tiver amor, isso de nada me valerá. Tem gente que pratica 1000 boas ações, pratica caridade, principalmente em época de política, época de votação. É para quê? É para ganhar aplausos, para ganhar elogios e para ganhar votos. Não é porque aquilo é uma decisão de consciência, porque se ele não ganhasse nada disso, se ele não ganhasse aplausos, não ganhasse elogios, não ganhasse votos, ele não faria aquilo em hipótese alguma. Então ele está fazendo para quê? Por uma decisão de consciência, porque entendeu que isso é o correto, ele faz por amor? Não, faz só pensando em si mesmo. Ele faz aquelas boas ações de forma egoísta e muitas vezes por vaidade.
e até se achando superior aos demais. Então veja que a motivação conta, queridos. A motivação é tudo. O salmista faz por decisão de consciência, o fariseu só por vaidade. E leia depois Mateus 23, em que Jesus denuncia isso expressamente. O quanto eles usavam Deus só para se elevarem na sociedade, serem melhores, ganharem mais dinheiro, mais poder, etc. Enfim, o fariseu e o legalista se assemelham muito com o piedoso em várias práticas, mas o coração é totalmente diferente. Então veja só, nas igrejas, queridos, em todo ambiente religioso, há os legalistas, os fariseus, que se assemelham com os piedosos nas práticas, mas não no coração. No coração é totalmente diferente, como Jesus diz, vocês são sepulcros caiados. Se você não conhece essa expressão, vocês são como um caixão, que por fora é todo bonito, todo adornado, e por dentro só é cheio de podridão, cheio de ossos e morte. Os piedosos são belos por dentro e por fora, mais especialmente por dentro. E o fariseu é só máscara, é só por fora, é só para ganhar aplauso na sua suposta beleza que está cheia de podridão. É só para aparecer, querido, é só por vanglória. Então essa foi uma excelente pergunta que a querida fez, por isso eu fiz questão de gravar esse áudio, porque na igreja há uma multidão de fariseus que se passam por piedosos e a maioria das pessoas não sabe diferenciar. Não sabe mesmo. Você talvez não saiba qual a diferença entre um legalista, um fariseu e um piedoso. Então leia especificamente o Mateus 23, em que Jesus faz a sua longa denúncia aos fariseus. E lá ele explica, ele desnuda essa religiosidade falsa, essa religiosidade meramente exterior, mas que só faz por interesses egoístas, muitas vezes por interesses materiais, dinheiro. Então usa Deus, como diz o apóstolo Paulo, usa Deus como fonte de lucro. Consideram a piedade fonte de lucro. Eles mercadejam a palavra de Deus e fazem dos fiéis negócio. Eles fazem de vós negócio. São os fariseus, são os legalistas que têm uma compreensão muitas vezes rude, intolerante, sem compaixão em relação ao pecador. Pegam a regra e destroem o ser humano, como Jesus diz também, né? O ser humano não foi feito para o sábado, para a lei. Mas o sábado, a lei, foi feito para beneficiar o ser humano. Agora, os fariseus, como os legalistas, sempre destroem o ser humano para honrar a lei e a legislação, em vez de usar a lei e a legislação para acolher e beneficiar e sarar e cuidar do ser humano. As diferenças são muito grandes, queridos. Essas aqui são algumas. Você depois leia lá em Mateus 23 que você vai entender ainda outras. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.